iniciarmos a nossa noite de abertura deste congresso, nós teremos a apresentação do grupo da Pastoral Vocacional na paróquia Santo Antônio de Jardim, que irá apresentar, através de uma dança, o hino do nosso congresso. Reverendíssimos ministros ordenados,
Caríssimos consagrados, senhores e senhoras, boa noite. Boa noite. Com grande alegria iniciamos este nosso pré-congresso vocacional a nível diocesano, que debaterá sobre a temática vocação e discernimento. Auxiliará-nos como assessor o reverendíssimo Padre Paulo Henrique Teles de Almeida, do clero da Diocese de Anápolis, Goiás, e membro da Comissão da Pastoral Vocacional do Regional Centro-Oeste da CNBB. Para que Deus proceda nossos trabalhos e a Ele tenham como fim, invoquemos o Espírito Santo entre nós. Senhor e Criador, que és nosso Deus, vem inspirar estes filhos teus em nossos corações, derrama tua paz e um povo renovado ao mundo mostrarás. Sentimos que tu és a nossa luz, fonte do amor, fogo abrasador. Por isso é que ao rezar em nome de Jesus, pedimos nesta hora os dons do teu amor. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem do teu favor, pois que sem ti ninguém pode ser bom. Só tu podes criar a vida interior. Infunde, pois, agora em todos nós, que como irmãos vamos refletir a luz do teu saber e a força do querer, a fim de que possamos juntos construir e juntos cantaremos sem cessar cantos de amor para te exaltar. És Pai, és Filho e és Espírito de paz. Por isso em nossa mente tu sempre reinarás. Amém. Aleluia. Para compor a mesa de honra, convidamos o reverendíssimo Padre Cícero Luciano Lima, coordenador da Pastoral Vocacional no Regional Nordeste 1 e reitor do Seminário Propedêutico Dom Fernando Panico. Convidamos o reverendíssimo Padre Paulo Henrique Teles de Almeida, assessor deste congresso. A reverendíssima irmã Zumira Isidório, filha de Santa Maria da Providência, representando a Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB Crato. A senhora Sarita Santos de Oliveira, do Instituto Secular Filhos de Santana, representando os leigos consagrados. O senhor Glauber Yuri, da comunidade Missão Resgate, representando as novas comunidades.
Os senhores Moacir Epifânio e Maria de Fátima, representando a vocação matrimonial. A jovem Beatriz de Souza, representando as vocações laicais missionárias. O seminarista propedeuta Elias Roldão dos Santos, representando os vocacionados ao sacerdócio. Acompanhemos a execução dos hinos nacional, pontifício e do Congresso Vocacional de pé. Deus
Cícero Luciano Lima, coordenador da Pastoral Vocacional no Regional Nordeste 1. Boa noite, senhoras e senhores. É com alegria que, como coordenador da Pastoral Vocacional aqui na nossa diocese e no nosso regional, já fomos acolhidos pelo nosso pastor diocesano, mas em nome do Serviço de Animação Vocacional aqui da nossa diocese, quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos vocês que durante esses 3 dias vamos refletir, meditar, rezar pelas vocações a partir do tema do 4º Congresso Vocacional, que vai acontecer no mês de setembro em Aparecida, São Paulo, vocação e discernimento. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. E nós aqui da Diocese de Crato, enquanto Serviço de Animação Vocacional, em preparação para o 4º Congresso Vocacional do Brasil e como abertura do mês vocacional aqui na Diocese, estamos realizando este pré-congresso. Nós já sabemos que o mês vocacional é um mês dedicado às vocações, um tempo forte para que nos convida, que nos ajuda à reflexão. E por isso é importante assumirmos o nosso compromisso como igreja na sociedade, conscientizarmos de nossas responsabilidades. Afinal, nós, como animadores vocacionais, temos uma missão a cumprir. E esta missão parte do nosso compromisso primeiro, o compromisso com a vida. Descobrimos o verdadeiro sentido do nosso existir quando abraçamos a nossa vocação. Vocação é um caminho de felicidade e santidade. É uma resposta, é uma semente divina ligada ao sim humano. Agosto foi instituído como mês vocacional na 19ª Assembleia Geral da CNBB em 1981. Tem como objetivo conscientizar as comunidades da responsabilidade que elas compartilham no processo vocacional. Durante o mês de agosto, cada domingo é reservado para reflexão e celebração de uma determinada vocação. Primeiro domingo, vocações sacerdotais, dia do Padre. O sacerdote age em nome de Cristo e é seu representante dentro daquela comunidade que ele foi enviado. Ao padre compete ser pastor e pai espiritual para todos sob sua responsabilidade. Pela caridade pastoral, ele deve buscar ser sinal de unidade e contribuir para a edificação e crescimento da comunidade, de forma que ela torne-se cada vez mais atuante e verdadeira na vivência do Evangelho. O segundo domingo, a vocação familiar, Dia dos Pais. Neste domingo, celebramos a vocação da família na pessoa do pai. Em tempos de violência e perda de valores, a valorização da família é essencial para a sociedade como um todo. A família é chamada por Deus a ser testemunha do amor e da fraternidade, colaboradora da obra da criação. O pai na família
é fundamental. Seu papel de educador, em colaboração com a mãe, é um dos pilares da unidade e bem-estar familiar, cujos frutos são os filhos bem formados e conscientes do que significa ser cristão e cidadão. O pai é representante legítimo de Deus perante os filhos, e é sua missão conduzi-los nos caminhos de Cristo, da verdade, da justiça e da paz. Terceiro domingo, vocações religiosas, dia da vida religiosa. No terceiro domingo do mês vocacional, a igreja lembra dos religiosos, homens e mulheres que consagraram suas vidas a Deus e ao próximo nos vários institutos e comunidades de vida apostólica, e hoje também nas novas comunidades. Desta vocação brotam carisma e atuações que enriquecem nossas comunidades, com pessoas que buscam viver verdadeiramente seus votos de castidade, obediência e pobreza. São testemunhos vivos do Evangelho. Perseverantes, os religiosos estão a serviço do povo de Deus por meio da oração, das missões, da educação e das obras de caridade. Com sua vida consagrada, eles demonstram que a vida evangélica é plenamente possível de ser vivida, mesmo em um mundo excessivamente material e consumista. São sinais do amor de Deus e da entrega que o homem é capaz de fazer ao Senhor. E no quarto domingo, as vocações leigas, dia dos ministérios leigos. Neste dia, celebramos todos os leigos que, em famílias e afazeres, dedicam-se aos trabalhos pastorais e também missionários. Os leigos atuam como colaboradores dos padres na catequese, na liturgia, nos ministérios de música, nas obras de caridade e nas diversas pastorais existentes. Ser leigo atuante é ter consciência do chamado de Deus a participar ativamente da igreja e do reino, contribuindo para a caminhada e o crescimento das comunidades rumo à pátria celeste. Assumir esta vocação é doar-se pelo Evangelho e estar junto a Cristo em sua missão de salvação e redenção. E nos anos em que o mês de agosto possui 5 domingos, a igreja celebra neste último domingo o ministério do catequista. Os catequistas são, por vocação e missão, os grandes promovedores da fé na comunidade cristã, preparando crianças, jovens e adultos, não só para os sacramentos, mas também para darem testemunhas de Cristo e do Evangelho no mundo. E nós caminhamos como igreja do Brasil para celebrar o 4º Congresso Vocacional, com o tema Vocação e Discernimento. E o lema: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Segundo o Papa Francisco, no documento Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, o Espírito fala e age através dos acontecimentos da vida de cada um. Mas os eventos em si mesmos são mudos ou ambíguos, uma vez que podem ser interpretados de diferentes modos. Iluminar o seu significado em ordem a uma decisão exige um percurso de discernimento. Ele ressalta ainda que é preciso reconhecer os sinais, interpretá-los e escolher, isto é, tomar uma decisão. E toda e qualquer decisão precisa ser precedida
de um profundo momento de oração, diz o Pai. Toda e qualquer decisão precisa ser precedida de um profundo momento de oração. O texto base do 4º Congresso Vocacional do Brasil nos diz: para realizar a obra do discernimento, os nossos jovens e adolescentes precisam do acompanhamento de todas as forças e vivas da comunidade de fé, animadores vocacionais, juvenis, familiares e amigos, liderança e comunidade de fé, clérigos, leigos, aptos a realizar o trabalho que a obra exige. Por isso, o Dom Orani, o ex-presidente da Comissão Episcopal para Pastoral e Ministério, Dom Jaime, ele diz que vocação e discernimento trata-se fundamentalmente do caminho da realização humana. Por isso, os batizados são instigados a se colocar diante do Senhor e suplicar: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Então, que este pré-congresso vocacional que estamos realizando na nossa diocese possa ser para nós, vocacionados, consagrados, todos nós que estamos a serviço da vocação ou para responder à vocação, seja um momento de profunda intimidade com Deus e que possamos durante esses dias, sob a orientação do Padre Paulo Henrique, que o Espírito Santo possa nos conduzir para que tenhamos um bom pré-congresso. Então, bom congresso para todos e que Deus nos conduza em nossos trabalhos. Neste momento, nós veremos a mensagem do Padre Silva, que é o coordenador nacional da Pastoral Vocacional. Querido povo de Deus, da Diocese de Crato, que alegria estar falando com vocês, eu, Padre Silva, coordenador nacional da Pastoral Vocacional. Louvo a Deus pela vida de vocês, pelo sim de cada um. Sim, tantos homens e mulheres que gastam o seu tempo, colocam como principal objetivo da sua missão trabalhar e realizar pelas vocações. Muito obrigado por esse trabalho. No Brasil, estamos vivendo um momento muito bonito. Esse ano de 2019, já nos preparando, e agora aqui já no mês de agosto, nos preparando cada vez mais próximo do 4º Congresso Vocacional do Brasil. E nos alegra muito ver que tantas realidades no Brasil, e hoje, aí na Diocese de Crato, vocês se reúnem para rezar pelas vocações, para celebrar o dom do chamado e, claro, refletir sobre o que o Congresso Vocacional do Brasil nos pede, o discernimento, pedindo que o Senhor mostre a cada um de nós o seu caminho. Então, conte com as minhas orações, conte com as orações de todos nós que nos tornamos uma família só, em prol das vocações. Minha bênção a todos os sacerdotes que se envolvem no trabalho profissional, religiosos, leigos, seminaristas, todo o povo de Deus, consagrados. Que alegria saber que a nossa igreja, cada um na sua missão específica, se envolve no trabalho vocacional. E eu peço as orações de vocês para o nosso 4º Congresso Vocacional do Brasil, que logo se realiza, em setembro, em Aparecida. Com certeza vamos ver alguns de vocês que estarão lá conosco. Caso você não vá, conto com as orações, principalmente de intercessão, para que no 4º Congresso surjam muitos frutos para o Brasil. E eu desejo que a Diocese de Crato cada dia mais se envolva nessa missão de rezar e promover as vocações. Grande abraço.
está facultada para os membros da mesa. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação. Boa noite a todos. Em nome da CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil, do Núcleo Cariri, da Diocese de Crato, queremos aqui nossas comunidades presentes e também aquelas que hoje não puderam estar aqui, abraçamos e acolhemos a todos vocês. Queremos dizer da importância desse encontro. Como igreja, estamos aqui para rezar, para refletir. Este que foi o apelo do próprio Jesus, não é? A messe é grande e os trabalhadores são poucos. E às vezes a gente fica sem força, não é? Até um pouco assim, bastante desacreditados, não é? Então é o momento da gente reanimar a fé e acreditar, não é? Diante da mensagem do Evangelho de hoje, não é? Jesus disse que não fez muito milagre porque a gente não tinha fé, certo? Então eu fiquei me perguntando, as vocações existem, talvez está faltando fé. Então que seja um encontro abençoado, que o Espírito Santo ilumine a todos nós, a quem já está há mais tempo na caminhada, a quem está dando o seu passo agora. E eu também deixo a vocês, não é? E a mensagem do tesouro. Deixo também a vocês a mensagem do tesouro que estamos refletindo essa semana, que foi refletido a vocês que estão iniciando. Que nós temos tantos valores na nossa vida, mas nada se compara ao grande tesouro que é Jesus. Mais alguém ainda irá falar? Então nós agradecemos a presença de todos que representam as diversas vocações que o Senhor confia à sua igreja. Neste momento podemos descompor a nossa mesa e passamos a palavra ao nosso assessor que fará a primeira assessoria. Boa noite. Sou o Padre Paulo Henrique, venho lá de Goiás, bem no meio do nosso estado, no meio do nosso país. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, passar aqui com vocês esse final de semana. Deixei a minha terra, deixei o meu povo, deixei a minha paróquia para estar aqui com vocês, porque sei que Deus me chamou para esse final de semana estar aqui. Porque sei que Deus falará com vocês através de mim e falará comigo através de vocês. A dinâmica da vocação, essa dinâmica que parte da convicção de um Deus que vem ao nosso encontro e se comunica, se revela, de um Deus que fala, que se manifesta, que tem a iniciativa. Nós vamos começar, o nosso congresso que toca as questões do discernimento vocacional. É vocação e discernimento, mas não tem como falar de discernimento sem antes falar sobre vocação. Eu sei que muitos de vocês, animadores vocacionais, já discutiram muito, já pensaram muito, já sabem que vocação vem do latim vocare, chamar. Mas aqui é importante as coisas estarem muito claras, para a gente desenvolver a partir de amanhã o discernimento. Pensar a vocação como essa relação entre um Deus que chama e um homem que na sua liberdade é chamado a responder, entre homens que dão a resposta a Deus. Eu
cheguei essa madrugada aqui, não conheço as músicas que vocês cantam, não sei a forma como vocês rezam, mas lá em Goiás tem uma música muito conhecida que no sábado eu fui celebrar um casamento, tocou essa música na ação de graça do casamento. No domingo eu fui celebrar a missa na capela do Sagrado, tocou essa música na missa. Na segunda-feira eu fui enterrado em Eurico, lá nas Ezequias. A primeira música que o povo puxou foi essa música. Uma música que certamente nós goianos cantamos demais, mas que nunca paramos para ouvir o que nós estamos cantando. E é uma música na sua essência vocacional, de um Deus que chama e que agora nós respondemos a esse chamado. Então a música, que eu não sei se você conhece, mas eu acho que sim, canta assim. Eu não sei cantar não, me acompanha aí se vocês sabem. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Me chamastes para caminhar. Seguir-te, não voltar atrás. Eu decidi não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. Não foi fácil para ninguém, nunca vai ser fácil. É difícil agora me ver sem lembrar-me de ti. É muito difícil. Ele me conquistou, agora eu sou dele. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Paz e alegria, só quem encontrou a vocação verdadeira. Quem não encontrou, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ao responder o nosso chamado, o chamado de amor que Deus nos dá, nós encontramos a paz e a alegria. Vocação certa, vida feliz. Vocação acertada, uma vida plena, uma vida como Jesus pensou. Aqui o mistério da vocação, a gente poderia começar com o catecismo, é o mistério da iniciativa de Deus, de um Deus que vem ao nosso encontro, que nos escolhe e que em Jesus Cristo nos chama a uma missão. Essa missão é única, intransferível, um projeto de amor que Deus colocou só para você. A vocação é o mistério do amor e do diálogo de Deus com os homens, mas não com os homens no contexto geral. É um mistério pessoal. Por isso a resposta vai ser sempre a minha resposta. Não há uma resposta geral, mas cada um de nós vamos ser chamados a ir ao encontro de Cristo e a responder ao seu projeto de amor. É importante isso ficar muito claro, que a iniciativa é de Deus, que o chamado é de Deus e que a resposta é minha, para eu pensar qual é o papel da igreja, da comunidade e do povo de Deus nesse processo. Porque como o Papa Francisco destaca em praticamente todas as mensagens voltadas para a vocação nasce na igreja, se desenvolve na igreja e é sustentada pela igreja. A igreja pensando o campo onde Cristo desenvolve a sua missão, o campo onde Cristo manifesta o seu poder e o campo onde Cristo conquista as almas para Ele, constrói o reino de Deus, o reino de Deus que está pronto, que está perto. Então, nós precisamos, antes de pensar o discernimento, pensar a vocação. Sabe por quê? Porque o discernimento, como texto base, nós vamos seguir tudo a partir do texto base para o congresso, os documentos sinodal, que foi chave para esse congresso, os jovens, a fé, discernimento vocacional, por isso que a igreja no Brasil escolheu o tema do discernimento, e as mensagens do Papa para o Dia Mundial das Vocações,
onde o Papa diz: o caminho é esse. Eu quero que vocês pensam essas etapas. Quem foi nos congressos anteriores, e amanhã a gente vai ver isso. Alguém aqui já foi no congresso, nos outros congressos vocacionais? Porque esse é o quarto. Tem alguém aqui que já foi no primeiro, no segundo ou no terceiro? Ninguém, todo mundo. Um dos grandes desafios dos primeiros foi determinar o itinerário, qual era o caminho vocacional. Mas aqui, a primeira etapa não é o discernimento. Para fazer o discernimento, você tem que ter passado pelo encontro pessoal com Cristo, pelo despertar. Só faz o discernimento, e um discernimento conforme a vontade de Deus e da igreja, aqueles que já se encontraram com Cristo. Porque o discernimento é pautado na relação pessoal com Jesus Cristo. Eu encontro com Cristo, eu falo com Ele, e a partir da minha relação com Cristo, e a partir da minha relação com o povo de Deus, com a igreja, eu vou discernindo qual é o projeto de Deus para a minha vida, e qual é a missão da minha vida no meio deste povo. Não há discernimento para quem não encontrou com Cristo, porque precisa ainda da primeira etapa. Eu encontro com Cristo e agora eu digo para Ele, o tema do encontro: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Eu encontro não com uma ideia, não com uma doutrina, nem mesmo com uma igreja. Eu me encontro com uma pessoa que me ama, uma pessoa que quer o bem, uma pessoa que conhece melhor do que eu a minha intimidade interior. E essa pessoa vai me ajudando a encontrar, como diz Santa Teresinha, né? Já que todas as igrejas que eu fui aqui, né, até comentei com o padre, tem Santa Teresinha, utilizando uma frase dela, ajudar a encontrar o meu lugar na igreja. Eu encontrei o meu lugar, a minha vocação, o projeto de Deus para a minha vida. Então, pensar o itinerário, né? Que é primeiro o quê? Primeiro, despertar as vocações. Lembrar assim: meu filho, você não está nesse mundo à toa. Você não é fruto do acaso. Você tem uma missão, um projeto. A sua vida tem sentido. Você nasceu para dar certo. Basta que você encontre o sentido da sua vida, que para nós cristãos se refere à nossa relação com Deus. E a partir daqui, desse encontro pessoal, desse despertar, do encontro com o que os documentos tratam sobre um querigma vocacional, aí a partir disso eu começo agora o meu discernimento. Sabe por que isso? Porque tem muita gente na igreja hoje confundindo vocação com conversão. Acabei de entrar na igreja, nem faço nada, não tenho uma comunidade, não tenho experiência nenhuma da igreja. Aí, porque eu estou acabando de entrar, eu já penso: eu quero ser padre, eu quero ser religiosa, eu quero entrar numa nova comunidade. Quando eu assumi a paróquia, eu sou pároco em Anápolis, né, da Santíssima Trindade, trabalho no seminário também, tenho uma paróquia e a vice-coordenação do regional e a coordenação diocesana da pastoral vocacional. Quando eu assumi essas funções, você pensa assim: eu não dou conta, é impossível. Mas aqui o grande mistério da nossa vida é perceber a ação desse Deus, que vai chamando e vai capacitando, porque Ele não só chama, Ele sustenta. Aqui, como a irmã brilhantemente nos lembrou, é um desafio de fé. Se eu não encontrei esse Cristo, se eu não tenho convicção do amor dele por mim, na primeira dificuldade eu largo o barco, eu abandono, eu desisto da minha vocação. No primeiro não que eu recebo da igreja, eu jogo tudo para o alto. Eu não quero, não é para mim. Por isso, o segredo do discernimento é não deixar que ele se torne apenas um evento particular, individual. Eu decido, não é só você que decide. Quem decide é Deus, quem decide também é a igreja. A partir do
dos formadores, dos membros, dos animadores vocacionais, como o bispo lembrou hoje na homilia, é sempre a perspectiva do povo. E a gente vai ver a iluminação bíblica na segunda etapa de amanhã, que justamente na Bíblia, quando se fala em discernimento, em julgar, esse julgamento parte de 3 critérios no Antigo Testamento: Deus, o povo de Deus e eu. Os profetas olhavam para a sua vocação: eu não dou conta, eu sou pequeno, o meu povo não vai me escutar. Mas havia a convicção: Deus me chamou. E essa convicção é o fundamento do discernimento, é o fundamento da nossa resposta vocacional. Então, se não tem um encontro com Cristo, a experiência pessoal com Jesus Cristo, eu quero ser padre porque eu quero celebrar a missa, eu quero ser religiosa porque isso, eu quero, mas não é isso que está em jogo. Não é o fazer, não é aquilo que eu vou fazer, mas o que está em jogo é a sua identidade, a sua essência, aquilo que você é chamado a ser. Porque as coisas que eu tenho que fazer, daqui a pouco eu não vou fazer mais, e daqui a pouco essas coisas que eu fazia não vão me alegrar mais. Por exemplo, depois de 1 ano e 7 meses de padre, aquela animação que eu tinha para atender confissão no começo do ministério, quase era da você quer confessar não? Você não quer confessar não? Você vai fazendo tanto que você vai cansando. E aí você vai por quê? Porque tem que fazer? Não, porque Deus me chamou, porque ali é a resposta à minha vocação. Por isso, se eu me centro, no eu quero isso, eu faço isso, e não na minha relação com aquele que me conhece mais do que eu, que me ama e que me chama, que é Jesus Cristo, todo ministério, toda vocação e mesmo o matrimônio vai se esgotando. E aqui nós precisamos então partir desse querigma vocacional. O que é o querigma? Vocês já ouviram essa expressão aqui? Agora nos debates da CNBB sobre os documentos da iniciação cristã, se fala muito sobre isso, sobre a promoção desse encontro com Jesus Cristo, que é o primeiro passo, não é o segundo passo. O que acontece? Uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a Cristo, a gente vai apresentar Jesus Cristo, a gente vai chamá-la para Deus. Qual é a proposta que a gente faz para essa pessoa? Fulano, vem para a missa. Fulano, você tem que entrar na catequese. Só que sem a experiência de Cristo, a missa para ele vai ser um ritual, vai ser uma coisa vazia. A catequese para ele vai ser a continuação da formação. Eu estudei até sexta, no sábado eu tenho outro estudo, com professor, com prova. E não é essa perspectiva. Em primeiro, o encontro com Cristo. O segundo passo, a catequese. A catequese é para formar os discípulos de Cristo. E é isso que os documentos da igreja vêm nos lembrar hoje. O primeiro ponto é o querigma, é o encontro com Cristo. Aí depois a catequese e agora a missão. Essas etapas, elas não, cronologicamente, elas acabam na pastoral da igreja se misturando, como o processo que eu falei aqui, de conversão e de vocação, que vai se misturando. A gente vai continuamente se convertendo e continuamente dando resposta à nossa vocação. Mas o que eu não posso é entrar no seminário e dar uma resposta sem essa convicção. É entrar no casamento sem essa convicção. Eu ainda não estou pronto, eu preciso me preparar mais. É eu entrar numa casa religiosa com essa perspectiva ou numa nova comunidade. Eu já estou pronto, eu já estou convertido. Então esses processos são contínuos, vocação e conversão, mas eles dependem um do outro, mas não se misturam. Não é uma coisa, é a outra coisa. Por isso você conversa com alguém que quer entrar agora na vocação sacerdotal ou quer casar. Padre, eu já estou pronto. Quando eu tomei posse da minha paróquia, uma menina de 15 anos chegou para mim e falou: padre, eu quero casar.
Falei, minha filha, mas você está muito nova. Você está que ano na escola? Estou no 9º ano na escola. Aí foi contar, o menino tem 26 anos, o noivo dela, 26 e 15. Ela conversou com um amigo, trocou uma mensagem. O que o namorado dela fez? Tomou o celular dela. Agora você não vai ter mais o WhatsApp, porque para manter o nosso namoro. E aí ela, padre, eu estou pronta para casar, porque eu sei lavar vasilha, eu sei lavar roupa, eu sei arrumar casa. Mas minha filha, a vocação matrimonial, o discernimento é muito mais do que isso. É claro que a sua avó casou com essa idade, a sua mãe casou mais tarde um pouco, mas você com 15 anos hoje não tem estrutura espiritual, e espiritual também, porque o matrimônio também, se não é relação com Deus, ele não se sustenta. Se não é espiritual, se você não tem essa maturidade, você não vai conseguir. E aí agora a gente está buscando a formação humana para perceber. Esse menino que limita a liberdade dela, não pode chegar ao matrimônio com ela dessa forma. Qualquer questão, eu tiro, eu arranco, eu separo. E assim resolve. Mas não é assim. Não é essa a proposta que Jesus Cristo quer. E aqui nós então vamos basear toda a nossa formação, especialmente no texto base do 4º Congresso Vocacional do Brasil, que trata justamente sobre isso, as etapas de discernimento. Como todos os documentos da CNBB, pode passar, por favor. Como todos os documentos da CNBB, ele é dividido em 3 partes: ver, julgar e agir. Não sei se vocês já viram esses documentos, mas a primeira parte é o quê? É a análise da realidade, é a leitura do contexto, a leitura da vida. Qual é a situação que a gente tem hoje? Quais são os desafios? Por que os nossos jovens hoje demoram tanto para responder? Por que os nossos jovens ficam há tanto tempo na igreja, sabem que Cristo chama para isso, mas não tem a coragem, não tem a fé para dar uma resposta? Na mensagem desse ano, o Papa diz, terminando a mensagem, quem leu, diz sobre a covardia daqueles que escutam, mas que não têm a coragem de responder. Eu nunca vi um Papa usando um termo tão pesado como eu vi nessa mensagem do Papa Francisco, no final, 4º domingo do Bom Pastor, a mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O Papa utiliza essa frase para dizer assim: olha, há pessoas que estão na igreja, mas que não confiam naquele que chama, que estão próximos da igreja, mas que estão longe de Deus, que não tem a coragem de se lançar. A gente vai ver também amanhã os profetas, o Novo Testamento, vários exemplos, todos eles praticamente têm essa ousadia, essa coragem de se entregar, não é verdade? E aqui hoje, a crise vocacional de muitos não é uma crise do que, não é a pergunta, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Mas é, Senhor, me dá coragem para realizar o que me pedes. Muitos jovens ficam assim: ah, Senhor, eu não sei, eu estou em discernimento, eu estou na caminhada. Na verdade não estão, porque se pararem um pouco e fazerem aquilo que o Papa pede nas etapas de discernimento, adoração eucarística, meditação da palavra de Deus, a oração e a direção espiritual, são os 4 pontos que o Papa Francisco indicou na mensagem desse ano. Se eles pararem para rezar e para perguntar, eles vão ver que não resta dúvida, que Deus sempre fala através dos sinais, através das pessoas, através de sua igreja. Mas o que acontece? Muitos não ficam, né? Será que Deus quer isso? Será que Deus quer aquilo? Mas no fundo já sabem qual é a resposta de Deus. E a grande pergunta, o grande pedido, não era para dar discernimento, não era para ser discernimento, é para crescer na fé, na experiência de Deus, na intimidade com o Senhor. Por isso,
o Papa, né, começa destacando a igreja como lugar do discernimento, a casa da misericórdia, onde a vocação germina, cresce e dá frutos. Pode passar, Zé Luiz, bem. A conversão e a vocação são as duas faces da mesma medalha, né? A tradução italiana, né? Interdependentes continuamente em toda a vida do discípulo, sempre. Mas a gente não pode misturar as duas coisas. Tem gente que acabou de entrar na igreja e quer ser consagrado. E já que é padre, eu posso sentar no seminário que eu já sei ser padre. Porque eu sei as rubricas, eu sei celebrar a missa, eu sei brincar com o turíbulo lá em casa, então eu já posso ser padre. Como se ser padre fosse isso. Primeira parte, então, o ver. É a primeira questão. Então, nós vamos trabalhar amanhã a caminhada da pastoral vocacional, o contexto e a memória. O que já teve nesses congressos, tudo. Um contexto cultural, social e eclesial. A gente olha para a nossa cultura, poderíamos dizer que é a cultura, né, dos modelos fluidos, a cultura, né, líquida, como o Bauman diz, né, um sociólogo que é mais lido hoje praticamente no Brasil, onde nada, a gente não tem nada aqui que nos segura. Tudo está em ruínas, tudo está sendo líquido. E aí a consequência disso é uma cultura da indecisão. Os nossos jovens não conseguem mais decidir. E não conseguem mais decidir não é só vocação. Não conseguem decidir quase nada. Os caminhos profissionais, por exemplo, né? Antigamente, né, 17 anos, pronto, já sei o que eu quero da minha vida. Hoje, 17 anos, né? Hoje, 30, a vida está começando, né? 40, a vida está começando. A cultura da indecisão. Os documentos vão falar sobre isso. Depois a caminhada vocacional da igreja no Brasil. E a terceira etapa, vocação e discernimento, alguns desafios e avanços. A segunda parte é o julgar. Como que a gente vai julgar? A partir da palavra de Deus, daquilo que Deus já revelou. Olha, os nossos desafios são esses. Os desafios da insegurança, os desafios que a juventude enfrenta hoje, as juventudes enfrentam hoje. E a partir disso agora, o que a Bíblia nos diz e o que a teologia nos diz, a partir disso agora a gente vai julgar essa realidade, para a gente encontrar caminhos. Nessa parte do julgar, a gente vai ter iluminação bíblica. O texto-chave, quem já leu o texto base, né? É o caminho, verdade e vida, Jesus Cristo. A igreja mostra Jesus Cristo e aponta. Se vocês não olharem para Ele, não tem discernimento. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí agora vai ter as reflexões a partir desse texto, né? João 14, 1 a 11. Depois das tribulações, as perturbações, né, dos vocacionados, a fé e a adesão à pessoa de Cristo. São os pontos da iluminação bíblica. Pode passar. A casa do Pai, Jesus vai apontar, né? Vou preparar um lugar para vós, né? E aí a gente tem que encontrar esse nosso lugar nessa casa. Colocar-se a caminho. Jesus, o rosto do Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Chegou a hora de apertar o passo, né? A questão da paciência de Deus, da espera, né? A gente fica esperando, mas será que Deus nos espera tanto? Né? E a vida vai passando e a gente não responde. Depois a iluminação teológica, né? Aqui coloquei, né, o chamado de Mateus, porque é a teologia iluminada por esse chamado. É muito interessante, né? Jesus chama Mateus. Vocês lembram Mateus 9:9? O chamado de Mateus? Lembra aquele texto, né? Jesus aponta para cobrador de impostos, mal visto perante todo mundo. Todo mundo diz, é um ladrão. Você aponta, levanta, vem e segue. O que Mateus faz? Levantou e o seguiu. E aí, o que ele vai fazer agora, Mateus? Você lembra a continuação? Quem tem a palavra de Deus aí agora? Vai ser uma tarefa para amanhã, né? O celular, pode olhar no celular. Então, Jesus chama Mateus, um dos chamados mais conhecidos. E o que Mateus faz? Levanta e anda. Mas depois disso, o
que Mateus faz? Oi? Isso! Leva Jesus para fazer uma refeição, não é? Quem que está nessa refeição? Os bonzinhos? Quem que está lá? Os pecadores. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores, não é? Aqui a igreja quer nos mostrar, olha, ele acabou de ser chamado por Cristo. Agora ele já passou a ser instrumento para chamar os outros. E na igreja nós somos batizados, nós somos chamados por Deus, mas nós precisamos levantar os pecadores apresentados a Deus. Ele faz um almoço, ou jantar, não sei, depende da pintura que a gente faz, e chama aqueles amigos dele, olha aqui, venham conhecer o Cristo. E aqui os animadores vocacionais sabem da sua missão. Por isso, olha, eu tenho convicção que eu fui chamado, e agora eu sou instrumento de Deus para chamar os outros. Pode passar, próxima. Então aqui a gente tem, né, a teologia do segmento, uma igreja carismática, ministerial, mãe das vocações, o dinamismo eclesial da vocação e a casa da iniciação à vida cristã. Ou seja, se não tem encontro com Cristo, não vai ter discernimento vocacional, porque eu não vou conseguir olhar para aquele que me chamou. A cultura vocacional, o contexto do Vaticano II e a ideia de comunicação e participação na eclesiologia, como etapas de discernimento. E a terceira parte, então, olha, eu vi a realidade, eu julgo a partir da Bíblia e da teologia, e agora eu vou agir, vou para ação. E aí a igreja nos mostra, através da CNBB e do documento do Papa, nos mostra o que nós devemos fazer agora, como, né, animadores vocacionais, como jovens. Vamos lá, volta. Indicações para o caminho de discernimento vocacional. O padre está falando aqui, eu estou falando aqui, sobre a dificuldade dos jovens de decidir. Só que os documentos do sínodo dizem que também é parte de uma incompetência da igreja na formação dos mestres, dos guias especializados. A gente tem uma igreja cheia de jovens, mas a gente não tem quem acompanhe esses jovens. Por isso a grande novidade do sínodo é a figura do acompanhador, daquela pessoa que vai ajudar, a formação personalizada. Os vocacionados não podem serem acompanhados pelo grupo. Claro que eles têm que ter a formação, a dimensão missionária, a dimensão comunitária, mas o discernimento se dá na relação pessoal, discípulo e mestre, aquele que chamou, aquele que é chamado. Então o Papa vai pedir nos documentos do sínodo, ou conclusão do sínodo, e a igreja aqui também no Brasil vai dizer, olha, a pastoral vocacional tem que fazer um trabalho pessoal, personalizado, para que cada um consiga identificar na sua história o chamado de Deus. Você tem certeza mesmo que Deus te chamou? Como? Tem que olhar para a história, tem que perceber as pegadas de Deus. É a grande renovação teológica do Concílio Vaticano II. A perspectiva, né, já desde o começo do século passado na França, a perspectiva da história da salvação. É a história da salvação. A nossa história é uma história de salvação. E aqui Deus entrou na nossa história. E aonde está a história do chamado? Padre Luciano falando hoje do memorial que os propedeutas têm que fazer. Tem que contar a história. Por que eu tenho que contar a minha história? Para você mesmo perceber aonde Deus está presente nessa história. Porque se for uma história onde Deus não chamou você, talvez você está no lugar errado. E aqui, quais são os sinais? Quais são os movimentos? Quais são as ações que esta pessoa que me chamou? A gente poderia chamar depois a senhora para contar um pouco da história vocacional de vocês. E perceber na história como Deus foi conduzindo, como Deus foi preparando tudo, como Deus foi nos guiando. Então, aqueles que já deram, e mesmo nas histórias de casamento, eu olho para a história do meu pai, né? Foi lá no sul do estado, a minha mãe lá no norte do estado,
eles vão para o centro do estado, lá trabalhando, se conhecem, casam, depois de um tempo de namoro, de noivado. Eu fico pensando, meu Deus, o Senhor preparou o matrimônio deles. Não é fruto do acaso o matrimônio, não é simplesmente uma escolha carnal, mas tem aqui uma escolha divina. E na Amoris Laetitia o Papa diz: os casais precisam compreender o primado de Deus na história dessa família, desse casamento. E aqui, então, a gente termina então com os pontos do discernimento vocacional: os fundamentos, os desafios e os lugares do que é imprescindível no discernimento vocacional: a direção espiritual, quanto à pedagogia e a metodologia vocacional. Vamos passando. Processo de iniciação cristã. Sempre essa perspectiva de uma união entre a vontade de Deus e a vontade humana. A vontade de Deus sempre fixa, sempre vindo ao encontro. A vontade do homem, aquela coisa: eu quero, mas eu não quero. Aquela instabilidade: eu quero dar a minha vida, mas eu não quero. Eu quero responder generosamente, mas isso eu não quero deixar. Sempre o homem com essa, indo ao encontro de Deus com essa mão não tão convicta. E aqui o discernimento é justamente: você quer mesmo firmar uma aliança mesmo com Deus? E aqui a perspectiva de toda a Bíblia, quando se fala em vocação, é de uma aliança. O padre firmou uma aliança, a religiosa firmou uma aliança, os consagrados firmaram uma aliança, os leigos firmaram uma aliança com Deus pelo seu batismo, os casais firmaram uma aliança. E aí nós temos, a missão da família, pastoral vocacional, projeto pessoal de vida, que são os pontos para o discernimento. A gente vai falar sobre eles. Toda vocação é dom e mistério, um dom que supera infinitamente o homem. E assim, eu queria que essa noite vocês pensassem um pouco sobre a história de vocês, porque os documentos lembram que no discernimento são fundamentais os testemunhos, os mestres, aqueles que sabem indicar o caminho. A gente perdeu um pouco isso na nossa igreja. Os santos perderam a capacidade de atrair por si. Atrai a devoção, mas não encarna essa espiritualidade. A gente olha, por exemplo, a Santa Teresinha, que eu amo tanto, que é a minha santa predileta, mas eu vejo muitos dos meus paroquianos que tem uma relação com ela, uma relação de troca. Eu peço, eu faço a novena das rosas, daqui 9 dias eu recebo a graça. Só que aqui a Santa Teresinha é muito mais do que isso. A Santa Teresinha é a dinâmica da infância espiritual, da vivência da vida fraterna, da misericórdia antecipada de Deus, as coisas que Teresinha nos ensinou para a vida, uma espiritualidade encarnada, não só no âmbito da devoção. E aqui, se os santos não são mais os testemunhas, nós temos que redescobrir a força e o impacto do testemunho cristão no discernimento vocacional. Os documentos dizem e pedem que não tem como fazer discernimento vocacional nos encontros, tem sempre que ter um testemunho da resposta de alguém. E aqui a gente poderia dizer assim: nós que já entregamos a vida para Deus, que já fizemos votos, que já entregamos tudo, nós poderíamos olhar assim para Deus e perguntar: qual é a minha convicção, do meu chamado, da minha resposta? Se eu tivesse que contar para alguém a minha história, o documento diz assim: a capacidade de relatar ao outro a sua experiência de Deus. A gente tem uma experiência de Deus, a gente vai contar para outra pessoa, a gente não dá conta. A pessoa: nossa, você achou que era Deus aqui? A gente tem certeza que foi uma ação de Deus, uma graça de Deus. Uma outra pessoa: gente, mas isso é um milagre, não estava assim e tudo, e Deus foi lá e fez isso. Mas quando a pessoa, ótimo. Mas por quê? Porque nós precisamos aprender a contar as nossas experiências de Deus. E aqui, eu queria que vocês pensassem isso, na história da vocação de cada um de vocês, na história do chamado, Eu nunca fui coroinha,
nunca fui acólito, nunca pensei em ser padre, né? Na minha caminhada da igreja. Era um cristão, fiz o SEGME em 2001 e a partir disso me coloquei à disposição do padre. Padre, eu quero ajudar a minha paróquia, eu quero fazer alguma coisa. O padre pediu para mim primeiro ajudar na catequese. Era uma capela da roça. Comecei a ajudar aquilo. Eu tinha que estudar, eu sabia, para transmitir aos outros a fé. Depois, nas participações das missas e tudo, a minha experiência de Deus foi aumentando. Era cidade pequena no interior, cidade de padres bravos. Meu pai era dono de farmácia. O padre vai, briga com meu pai, fala mal do meu pai no final da missa. Eu fiquei sabendo que tem católicos aqui, que tem farmácia. Só tinha 3 farmácias na época em Corumbá. E só uma, que meu pai, que era o único católico, que vende preservativo. Nem vendia anticoncepcional, não vende anticoncepcional, mas vendia preservativo. Que vende preservativo. Se continuar, eu mesmo vou lá e vou tirar. No final da missa. Eu estava começando a minha caminhada da igreja. Por causa dessa briga com o padre, né? Meu pai sumiu, ficou 2 anos longe da igreja. E aí, em vez de meu pai me ajudar na caminhada, ele fez era fazer o contrário. Ele era me tirando. Não, você já tem que ir para a sala de crisma. Não vai não, vamos inventar outra coisa, vamos para a fazenda e tudo. Mas aqui, a experiência de Cristo já tinha sido feita. Eu tinha os meus planos. Os meus planos eram completar o ensino médio, entrar na universidade. E foi isso o caminho que eu trilhei. Em 2004, né, terminei o ensino médio. Lá a gente ia estudar em Anápolis e voltar para o interior. Minha cidade tem 10 mil habitantes, é Corumbá. Aí ia todo dia, ia e voltava. No domingo estava na missa. E aí o meu sonho era o quê? Eu tinha 2 sonhos. Eu tinha o meu sonho e o sonho do meu pai. O sonho do meu pai era que o filho mais velho dele fizesse farmácia. É o projeto que meu pai tinha na minha vida. Meu pai queria, olha, já tem uma farmácia em Corumbá e no Cocalzinho, você vai fazer farmácia também. Você vai assinar por uma farmácia. Padre, mas eu odeio química e física. Eu odeio, não dou conta, eu não quero isso. Mas você vai fazer. Tinha o meu sonho, eu queria fazer jornalismo. E até aqui ainda tinha um sonho de Deus que eu não tinha descoberto ainda. Falei com meu pai assim: nas universidades particulares eu vou fazer farmácia, que aí o senhor paga. Nas públicas eu vou fazer jornalismo. E assim a gente fez o acordo. Meu pai, então, combinado. Aí graças a Deus eu passei na federal para jornalismo. Fui para Goiânia, de uma cidade de 10 mil habitantes para uma de 1,5 milhão. Para uma realidade onde os jovens estavam na missa, era de grupo de jovens, para agora estar no meio de drogados, as faculdades de comunicação, infelizmente, né? As universidades públicas. Mas aqui, já esse encontro pessoal já tinha acontecido. A experiência de Deus, a experiência da igreja já tinha. É claro que eu era influenciado em algumas coisas, mas o meu coração já não conseguia. Era de segunda a sexta na universidade, sábado e domingo na igreja. Voltei, fui fazendo, né? Aí os projetos, os sonhos foram abrindo. Não, eu quero fazer mestrado, doutorado. Então vai trabalhar, porque seu pai falava assim: olha, você escolheu esse caminho, você se vira. Me inscrevi então para fazer intercâmbio. Pedi em 3 lugares: no Rio de Janeiro, em Brasília e em Porto Alegre, que eram as universidades federais que tinham programas de mestrado e doutorado melhores nas áreas que eu queria, comunicação e política. Prestei, né, inscrevi, mandei aplicados para as reitorias. E aí em 2007, no 3º ano, eu fui aprovado para Porto Alegre, ainda mais longe. E fui morar em Porto Alegre. Agora eu estava 2.000 quilômetros distante de casa. E a igreja também era muito diferente. As celebrações e tudo. A teologia e tudo. Só que aqui já tinha a experiência de Deus. Então eu não conseguia mais voltar. Eu ia, tinha as minhas coisas, fazia os meus estágios, tudo. Mas no final de semana eu estava ali, na igreja. Convivia ali com o povo. Depois, em 2008, voltei para Goiás para formar e depois ia voltar para o mestrado. Aí, o meu pai falou assim: olha, vai ter um evento dos jovens do mundo inteiro
lá na Austrália. E você, como você está trabalhando, estava fazendo estágio na Assembleia Legislativa. Como você está trabalhando, você tem dinheiro, vai representar a nossa paróquia na Jornada Mundial. Eu falei, vou, claro, uai, com certeza. Não tinha saído, já tinha morado longe, né? Porto Alegre, pensei, não, o que é ir para a Austrália, né? Pronto, fomos para a Austrália, eu e outra jovem da nossa paróquia. Eu entrei dentro do avião, paramos